de álcool, de bebida alcoólica, e com certeza precisa de ajuda, não só espiritual, mas de irmãos, psicológica, para de fato sair dessa situação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. E edificava-se a casa com pedras já preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Pai querido, Pai amado, fala conosco esta noite, em o nome de Jesus. E todos dizem, amém. Podem sentar, igreja. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala da construção do templo de Deus, templo de Salomão em Israel. Templo que foi erigido por Salomão no período áureo do seu reinado. E assim como Deus deu orientações a Moisés acerca dos utensílios sagrados do tabernáculo, como a pia de cobre, o altar de bronze, o véu exterior, o átrio, o santo dos santos, a cor das cortinas, a cor da tenda do tabernáculo, assim como Deus deu um modelo a Moisés de como fazer o tabernáculo, Deus também orientou a Salomão a como edificar, como fazer o templo, a casa. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que todas as coisas, ou toda a escritura, ela foi trazida por Deus para nosso exemplo, para nosso ensinamento, para que nós venhamos aprender. E quando nós olhamos a construção do templo e a maneira como Deus ordenou a Salomão fazer aquele templo, nós podemos ver como é que Deus trabalha, como é o agir de Deus. Porque estas construções que Deus ordenava, elas carregavam no seu bojo a simbologia da multiforme graça, a simbologia do agir glorioso de Deus, de maneira que quando a gente vê cada detalhe, tem um significado. E o texto sagrado que nós acabamos de ler, diz que as pedras eram trazidas já preparadas, e do jeito que traziam, elas já eram colocadas, e de forma extraordinária. Não se ouvia ruído, nem de martelo, nem de nada batendo nas pedras, para que elas fossem colocadas na posição e viessem ficar de forma organizada na edificação daquele templo. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver como é que Deus trabalha. As pedras eram trazidas já preparadas, e como traziam, as edificavam, e não se ouvia barulho de ruído ou de martelo. Eu quero falar esta noite sobre como acontece o mover de Deus. A igreja, ela é a comunidade do mover de Deus. E como é que acontece esse mover de Deus? Em primeiro lugar, o mover de Deus é feito em secreto. Você pode dizer comigo? O mover de Deus é feito em secreto.
E as pedras eram trazidas já preparadas. E as pedras eram trazidas já prontas, já torneadas, já talhadas, já preparadas. Porque o agir de Deus é feito em secretos. Ou seja, as pessoas não viram elas sendo preparadas. Quando as pedras chegavam, elas já estavam prontas. E onde é que essas pedras foram preparadas? Onde é que elas foram esculpidas? Até hoje é um mistério. Até hoje ninguém sabe onde as pedras do templo foram preparadas. Dizem que mataram o arquiteto do templo chamado Irã de Abife, porque queriam que Irã descobrisse onde era que as pedras eram preparadas, onde eram que as pedras eram aprontadas. Dizem que um gigante de nome Xami preparava as pedras, mas ninguém sabia. Quando viam as pedras, elas já estavam preparadas. E você me diz o que é isso? Isso é o mover de Deus. Ninguém sabe como é, ninguém explica como é, ninguém sabe quando ele está acontecendo. Sabe por quê? Porque ele é na alma, ele é no homem interior. Como diz em 2 Coríntios 3:3, que somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, no nosso homem interior. Isso significa que a obra de Deus é tão secreta, que até as pessoas que estão a recebendo, muitas vezes nem você mesmo se dá conta do trabalhar de Deus. Nem você mesmo se dá conta do agir de Deus em sua vida. E Salomão disse: assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes os caminhos de Deus, porque eles são mais altos do que os nossos, mais profundos do que os nossos, mais sublimes do que os nossos, mais altaneiros do que os nossos, mais sublimes do que os nossos. Os caminhos de Deus são maravilhosos. E é tão secreto que a pessoa em que está sendo feito não sabe muitas vezes o que está acontecendo. A única coisa que acontece que a gente pode saber é que alguma coisa estranha começa a acontecer dentro da gente. Quando a pedra chamada você está sendo lapidada longe dos olhos de todos, nem você percebe, mas alguma coisa acontece aí dentro. Por exemplo, começa a haver dentro de nós uma insatisfação com nós mesmos. Começamos a olhar para a nossa vida e dizer: do jeito que eu estou não está certo, do jeito que eu estou vivendo não é legal. Eu tenho que ser mais do Senhor, eu tenho que buscar mais do Senhor, eu tenho que mais ler a Bíblia, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que clamar mais, eu tenho que vir mais para a igreja. E você diz: o que é isso? É um mover de Deus lapidando a pedra. As pessoas começam a dizer: o que é que tu tem, mulher? O que é que tu tem, rapaz? Tu só pensa em culto, tu só pensa em igreja. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas a mão invisível de Deus está lapidando a pedra. E quando você aparecer, a pedra já vai estar terminada. E vão dizer: onde foi isso? Como foi que você mudou tanto? Começamos a indagar nossa vida espiritual, que devemos melhorar. E aí, irmãos, vai aparecendo dentro de nós novos desejos. Ficamos sensíveis. O desejo pelo reino vai aumentando. E você diz: o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu acordo de manhã, já estou arrepiado querendo ler a Bíblia. Já estou pensando no culto de domingo. Deus está
está agindo em você, meu irmão. Deus está agindo em você, minha irmã. Deus está trabalhando em sua vida. Pastor, quando eu leio o salmo eu começo a chorar. Quando eu vou orar eu começo a me arrepiar, eu me alegro. Eu tenho um prazer, o que é? Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. Olhe para o seu irmão e diga: a obra é secreta. A obra do Senhor é feita secretamente dentro de nós. Pode ser que ninguém esteja dando nada por você. Pode ser que ninguém esteja percebendo nada em você. Mas a mão invisível de Deus está trabalhando em seu coração. Em Juízes capítulo 14, versículo 1 e 4 diz: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, nosso povo, para que tu vás tomar por mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Existem coisas, meus irmãos, que nós mesmos duvidamos, mas que vêm do Senhor. Coisas que nós não entendemos, mas que vêm do Senhor. Coisas que nós achamos errados, mas que vêm do Senhor. Porque Deus é um estrategista nato. Porque Deus é um xadrezista nato. Não está ninguém percebendo nada, mas Ele está trabalhando. Eu conheci um amigo meu, tenho um amigo meu, pastor. Ele, quando não era crente, era oficial do exército. E ele estava um dia de domingo tomando cachaça com água de coco. E tinha um pastor da igreja Assembleia de Deus lendo a Bíblia na varanda da casa. E aquele amigo disse: eu digo que você é crente se você pegar essa roçadeira de trepador de coqueiro e ir lá na casa do pastor e arrancar um pedaço da orelha dele e trazer para nós torrar e tomar com cachaça. Ele disse: é agora. E ele disse que se levantou com aquela foice. Quando o pastor viu que ele ia atacá-lo, o pastor correu, entrou para dentro de casa, fechou a porta. E ele gritou: não adianta fechar a porta, porque eu vou arrombar essa porta e vou cortar a tua orelha. E ele disse que na hora que ele levantou o pé para empurrar a porta, invadir aquela casa, aquele pastor tinha 11 crianças. 11 crianças. E uma escadinha, um maiorzinho do que o outro. E quando ele levantou os pés para derrubar a porta, as crianças unidas levantaram a voz e disseram: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Sabe o que foi que aconteceu? A perna dele ficou no ar. E a foice caiu, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. E os amigos, quando pegaram nele, ele saiu sem ter força nas pernas, e saíram arrastando ele, e disseram: o que foi que aconteceu? Ele disse: eu não sei, um choque dentro de mim. Ninguém viu, mas aconteceu dentro dele. Sabe por quê? Porque o agir de Deus é em secreto. O agir de Deus é em secreto. O agir de Deus é em secreto. Ei, teu marido que você diz: esse aí nunca vai aceitar Jesus, é porque você não lê a mente dele, nem o coração dele. Lá dentro dele ele diz: um dia eu vou ser crente. Ei, aquele familiar que você diz assim: esse aí não tem mais jeito para ele, é porque você não lê os pensamentos dele. Ele está tirando os últimos dias aí no mundo velho, porque a obra de Deus já está sendo feita dentro dele. E quando você vê, você vai se assustar, porque a pedra já vai vir preparada, e você vai dizer: o que é que foi isso?
Irmãos, quem nunca ouviu falar em Clark Harrison, de Serra Leoa, da Sibéria, um ladrão perigoso, dentro da prisão, todos com medo dele, todos assustados com ele. Aquele homem saiu da prisão e já saiu crente sem ninguém saber, e ganhou 120 mil almas para Jesus Cristo. Como é que isso acontece? É porque Deus está agindo e ninguém está vendo, ninguém sabe onde. Você pode estar aí ao lado de uma grande pessoa e você não sabe. Você pode estar aí ao lado de um grande homem e você não sabe. Olha para o seu irmão e diga: você não sabe quem eu estou sendo. Você não sabe o que é que eu vou ser. Eu sou uma pedra que estou sendo preparada sem dúvida. Quando Deus foi escolher o substituto de Elias, sabe o que ele disse? Olha, Elias, não é nenhum aluno da escolinha dos profetas, não é nenhum acadêmicozinho formadinho com anel no dedo, não. Olha o que eu escolhi, Elias, está por aí. E quem é ele? Ele está escondido. Quem é ele? Ele vem atrás da 12ª junta de boi. É Eliseu, filho de Safate. Pega ele e unge ele. Irmãos, quando Deus vai usar um homem, antes de Deus revelá-lo em público, Deus esconde este homem. Foi ele que escondeu José, foi ele que escondeu Jesus. E Herodes procurava entender Jesus. Ninguém só viu Jesus quando ele já estava grande. Ele apareceu por quê? Porque Deus escondeu. Porque antes dele revelar, ele esconde. Eu vou repetir: antes dele revelar, ele esconde. Você que diz: eu prego, mas ninguém me chama, ninguém liga para mim. Eu tenho capacidade de pregar em congresso, eu tenho capacidade de pregar no Brasil todo e ninguém me chama. Meu irmão, fica na tua. Deus está te escondendo na aljava dele. Deus está escondendo você na aljava dele. Samuel chegou procurando um rei. Ô Jessé, cadê teu filho? Vamos lá, Abinadab. E apareceu Abinadab, irmão, malhado, eu vim da academia, todo inchado, cheio de bomba, um corpo manequim. Aí Samuel disse: deve ser esse aí o rei de Israel. Deus disse: não é esse aí não. Aí chama Samar. Lá vem Samar, parecia um gigante. Esse aí, Senhor, é não, Samuel. Agora chama Abinadab, Eliabe. Aí alguém: Eliabe, o manequim de Paris. Não é esse aí não, Samuel. Vem cá, você é homem, mas eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê a aparência, porém eu vejo o coração. Onde é que está o rei? Ele está escondido de trás das ovelhas. Aleluia. Quando Davi foi derrubar Golias, Saul disse: como é que tu vai derrubar ele? Ele disse: estava eu apacentando as ovelhas de meu pai, e veio um leão e eu venci. Venceu sem ninguém ver. Matou urso sem ninguém ver. Matou leão sem ninguém ver. Porque o crente verdadeiro é o que é, mesmo sem ninguém ver. É o que é, mesmo sem ninguém notar. Porque o agir de Deus é em secreto. Eu vou dizer aqui uma coisa para você: se prepare, porque nós teremos surpresas nos céus. E nós veremos que os maiores heróis de Deus lá serão homens e mulheres dos quais nós jamais ouvimos falar seus nomes. Porque as pedras eram trazidas já preparadas. E ninguém até hoje não sabe onde é que as pedras foram preparadas. E mataram Irã de Abife, perguntando: onde está o segredo das pedras? Qual é o segredo das pedras? E todos nós, a Bíblia diz em Pedro, somos pedras vivas, edificadas como casa espiritual a Deus. Nós somos pequenas pedras vivas. E eu pergunto a você: você é pedra viva ou pedra morta? Você é pedra de tropeço ou pedra de bênção? Meu irmão, você tem que ser pedra viva, porque no meio das pedras vivas está a rocha maior, aquela que não foi preparada por mãos humanas, Jesus Cristo. Ei, olha aqui. Quem foi que viu Jesus sem preparar?
Maria disse para o anjo: como é que vai ser isso? Eu sou virgem. Gabriel disse: ninguém vai vir, porque a sombra do Altíssimo te cobrirá. Até hoje é um mistério o nascimento de Jesus, porque a obra de Deus é feita em secreto. Em segundo lugar, o mover de Deus é para nos preparar para a obra. As pedras não eram trazidas para enfeite, as pedras não eram trazidas para exibição, as pedras eram trazidas para a edificação da casa. Ei, você não foi chamado só para ser crente e ficar sentado no banco. Você foi chamado para a obra. Você não existe para você, você existe para a obra. Irmãos, antes de serem trazidas, eram preparadas e eram trazidas e preparadas e edificadas na casa. Estamos na igreja, irmãos, para nos tornar instrumentos de boas obras. Vocês sabiam que Jesus, ele rejeitava muitas decisões de pessoas para segui-lo? Vou repetir. Jesus rejeitava e até colocava à prova pessoas que queriam segui-lo. Hoje em dia a gente faz é insistir: homem, venha, pelo amor de Deus, pedir teu amigo, venha aceitar Jesus, venha para frente, meu Deus, venha para frente, eu dou a vida, eu pulo aí, eu vou lá embaixo. Jesus não, porque Jesus não nos chamou para um parque de diversões, ele não veio nos chamar para uma vida tranquila, ele veio nos chamar para a obra, e a obra é espinhosa. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma certa vez um homem disse: eu vou te seguir até a morte. Ele disse: meu filho, avalie o preço. Quer me seguir? Avalie o preço. Olha para o seu irmão e diga: quer seguir Jesus? Avalie o preço. Diga para ele: vai custar muito caro. Diga para ele: seguir Jesus vai custar muito caro. Vai custar o forró. E aí, vai pagar? Custa um forró. E aí, vai pagar? Custa um carnaval. Paga. Custa um baile funk. Custa a prostituição e a traição à esposa e ao marido. Custa os negócios de enroladas. Aí você vem para cá e diz: pastor, por favor, traga uma palestra que nos faça nos sentir zen. Meu irmão, vai procurar lá em os clubes, maçonaria, Rosa Cruz. Agora aqui não tem maçonaria, nem Rosa Cruz, nem lá em os clubes. Aqui é céu e inferno, é bênção ou maldição. Ou é de Jesus ou é do mundo. Não podem servir a dois senhores. Aplauda Jesus. Se você ler Lucas 9, 57 a 62, você vai ver Jesus colocando à prova as pessoas que querem segui-lo. Não, com Jesus não havia essa facilidade de hoje, não, irmãos. Ele provava para saber se as pessoas queriam segui-lo ou seguir uma proposta de sucesso. 9, 57 a 62 está escrito na palavra de Deus: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos,
mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é um convite à ruptura. O reino de Deus é um convite à renúncia. Não é esse evangelho que a gente canta: eu venho como estou. Está certo aqui. Eu venho como estou. Mas hoje estão cantando assim, ó: eu venho como estou. Eu fico do jeito que eu estou. Não, meu irmão, aqui não. Para aceitar Jesus tem que renunciar. Tem que renunciar ao eu, tem que renunciar ao mundo, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar à mentira, tem que renunciar às depravações da carne, tem que renunciar. Ei, jovem rico, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, vem, segue. Ele diz o quê? Posso não. Jesus diz: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Senhoras e senhores, avalie o preço. O seu cristianismo custará caro a sua vida. Você quer seguir a Jesus? Tem cruz, tem espinho, tem vale. Jesus poderia ter aceitado todos que quiseram segui-lo. Uma das coisas mais lindas que aconteceu foi o avivamento dos puritanos, irmãos. O avivamento dos puritanos da Inglaterra, país de Gales, foi uma coisa assombrosa. Aqueles homens oravam, aqueles homens que pregavam o evangelho. Antes de pregar, dizem que Jonathan Edwards passava 3 dias orando e jejuando. E ele dizia: põe a eternidade nos meus olhos, põe a eternidade nos meus olhos. Quando ele chegou no púlpito, a unção era tão grande que quando ele começou a pregar pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas caíam no chão e se agarravam com os pilares da igreja, sem aguentar a glória de Deus. Pois bem, na igreja dos puritanos, era extremamente difícil fazer parte da igreja dos puritanos. Irmãos, para ser admitido na igreja de Wesley, aqueles que queriam ser membros eram submetidos a regras, a exigências. Havia em Oxford um grupo de irmãos chamado de Clube Santo. Para ser admitido nesse tal de Clube Santo, tinha que ser um bom pai, tinha que ser um bom filho, tinha que ser um marido que tratava bem a esposa, tinha que ser um homem correto nos negócios. Se devesse a alguém, se fosse duro com a esposa, ele não entrava nessa igreja dos puritanos. Irmãos, por exemplo, o colégio de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele chamava os jovens, aí ele dizia: você vai falar, fale agora. Aí vinha o rapaz: leia o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz: passe. Vamos você: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Passe. Venha você. Aí vinha um: o Senhor é meu pastor. Isso não era para ser crente, era para estudar na escola dele, para ser pregador. Ou seja, hoje em dia está uma boemia, irmãos. Sabe o que é que tinha no catolicismo antigamente, que está entrando nas igrejas de crente? Eu já vou terminar hoje para cá. Na igreja católica tem os chamados católicos não praticantes, sim ou não? Sai da missa, já vai para a mesa de bar. Sai da missa já paquerando. E antigamente era só com os olhos, tem um que já bota até a língua para fora de longe.
cheio disso dentro das igrejas evangélicas. Evangélicos não praticantes. Escuta, vai doer. Mas se tu for pedra escolhida, papai vai te lapidar. A bigorna e o martelo de Deus vai bater em você. E você vai ter que se encaixar na obra. Você vai ser pedra lapidada pelo Senhor. Vai doer, mas Ele vai te ajeitar. Em último lugar, o texto diz: e não houve barulho de ruído nem de martelo. E não houve ruído de martelo, nem ruído nenhum. Escute bem. De maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer ruído de outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando ela era edificada. Olhe para cá. O agir de Deus é sem ruído. Você pode dizer comigo: o agir de Deus é sem ruído. Ou seja, o agir de Deus, olha para cá, é em silêncio. Tem tanta gente que agora passou o ano todo em paz, sofrendo todo o ano passado, já estava sofrendo esse ano e agora está entendendo errado e está dizendo: que maravilha. Oh, pastor está dizendo que é em silêncio. Vai acabar a zoada dentro dessa igreja, graças a Deus. Vai se enganando que vai acabar. Não se ouviu barulho de quê? Alguém pode me dizer? Martelo. Martelo é instrumento de quê? De ferro. Feito por quem? É uma ferramenta de onde? Do céu, é? Humana. Martelo é uma ferramenta de onde? Humana, irmão. Quando a obra de Deus é feita, meu martelo não aparece. Minhas ferramentas pessoais não aparecem. Porque quem faz é Deus. Ou seja, olhe para cá. O agir de Deus, vou terminar, é no silêncio. Diga comigo: o ruído. Ou melhor, diga: o nosso ruído atrapalha. Você já viu na vizinhança quando alguém vai fazer uma obra na casa da vizinha? Dá raiva ou não dá? E o povo do lado de fora de Jerusalém olhando para a casa do Senhor dizia: que silêncio, não tem ninguém trabalhando aí dentro, não. Mas tinha. Só que era em silêncio. Sabe o que significa esse silêncio? Que o agir de Deus não alardeia. Ele não tem o ruído que quer chamar atenção. Deus não quer, irmãos, soltar fogos de artifício para chamar atenção. Deus não quer ficar dando show de pirotecnia. O ruído de quem quer demonstrar trabalho. O ruído de quem quer fazer marketing da sua própria obra. Deus está dizendo que nós devemos cessar o ruído. O ruído da nossa murmuração. O ruído da nossa impaciência. O ruído da nossa reclamação. Para de zoada, irmão. Quer dizer que deixa zoada. Não murmure. Não deu certo. Não faça ruído. A Bíblia diz que Elias disse: eu vou embora. Eliseu disse: eu vou atrás de você porque eu quero unção dobrada dos seus espíritos. Ele disse: e partiram de Gilgal. Olhe para cá. E Eliseu disse: eu vou atrás de você. Aí Elias disse: onde fica aí? E foram para Jericó. Quando chegou em Jericó, vieram os discípulos dos filhos dos profetas. E os discípulos chegaram e disseram: não sabes hoje que o teu Senhor será arrebatado por cima da tua cabeça? Ele disse: o quê? Eu sei. Calai-vos.
aos discípulos dos filhos dos profetas chegaram: ei, para de seguir Elias. Não sabes que hoje ele vai ser arrebatado? Eliseu disse: eu sei, calai-vos. Olha para o Senhor e diga: eu sei, cala a boca. Ei, tu está sabendo que Deus vai fazer? Eu sei, cala a boca. Ei, Deus tem grandes sonhos para a minha vida. Eu vou contar meu sonho. Calai-vos. Eu vou contar para todo mundo o que eu sonhei de Deus. A Bíblia diz que Jesus, diante de Pilatos, Pilatos dizia: ei, quem tu és o rei dos judeus? Ele ficava como? Tu és o filho de Deus? E ele? Israel chegou diante do grande mar vermelho, e o povo começou a murmurar: quem dera ter nos deixado mais gente lá, tem pelo menos cemitério para nós morrer. Aqui nós vamos morrer no meio do deserto. Aí Moisés disse: vede hoje o grande livramento que o Senhor vos dará. Atenção, povo, comece a marchar. Porque o Senhor abrirá o mar. Vede o livramento que o Senhor vos dará. Porque os egípcios que vistes, nunca mais os vereis. Não, deixa eu ler aqui a Bíblia Sagrada. Peraí, aguenta um pouquinho, por favor. Eu preciso ler isso aqui. Ei, olha para o seu irmão e diga: deixa de ruído, irmão. Olha o horário. Deixa de ruído, irmão. Deixa de fazer zoado, deixa de reclamar. Olha aqui, Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Deixa eu ler para você. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aplauda o Senhor. Deus disse: Josué, olha aqui correndo, manda o povo ficar rodeando a muralha de Jericó. Ei, e o povo em cima da muralha? Olha, Josué, eles estão dizendo assim. No sétimo dia, depois de darmos 7 voltas, aí vocês gritam. Olha para o seu irmão e diga: tem que ficar calado. Ei, vai rodeando a muralha aí, vai rodeando a muralha aí, vai rodeando pela fé. Deixa o diabo dizer que tu está doido, deixa até os crentes falar que tu está maluco, deixa eles achar que tu está perdido, deixa eles pensar: vai ficando calado, porque quando chegar a hora de gritar, tu vai gritar e Jeová vai derrubar por terra essa muralha velha, e tu vai receber a vitória em nome do Senhor. Ei, olha aqui, Salmo 46, versículo 10. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo. Minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos irmãos, não sejamos murmuradores. Havia em Corinto um problema muito forte com as mulheres, porque na hora dos cultos as mulheres passavam por todo. O pastor prega nela. Aí Paulo disse: mulheres, na hora do culto, fiquem caladas. Mas não é para não dar glória, é para não reclamar, não ficar conversando. Porque tem lugar que a gente pregando o povo, olhando para o sapato dos outros, para a roupa dos outros, olhando para o celular, olhando, falando da vida dos outros, olhando no erro de português do pastor. Deixa de zoado, deixa de moído.
dentro como dentro da parede. Pare com essas lorotas, com essas conversas. Pare com isso. O ruído atrapalha. E eu vou dizer uma coisa para terminar. Não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Não conte os seus projetos muitas vezes, nem para sua mãe. Que ela tem ciúme de você. Mãe, eu vou casar. Aí ela diz, vai ter uma. Tem mãe com ciúme do filho, viu? Que é essa desgraçada, essa peste. Fala, meu Deus do céu. Estou vendo barulho de dente rinhando aí com raiva. O ruído da precipitação, da exaltação pessoal. Está escrito sobre Jesus: o meu servo não gritará, nem fará sua voz ser ouvida nas praças. Ou seja, a obra de Deus é feita em silêncio. Escute o que Deus manda te dizer. Fica quieto. Fica calado. Calai-vos. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Mas eu não estou ouvindo nada, pastor, não estou percebendo nada. É porque Deus está trabalhando. E quando Deus trabalha, as ferramentas humanas não são ouvidas. Quando Deus trabalha, os nossos martelos não podem ser ouvidos. Porque quando Deus ordenou a Moisés para fazer o altar, pode ler em Gênesis 18, 19 ou 20, eu não lembro. Deus disse a Moisés: faça o altar, mas se tu manejares a tua ferramenta sobre ele, tu profanará. Sabe o que ele estava dizendo? Moisés, no meu altar tu não pode usar teus artifícios, no meu altar tu não pode usar aquilo que tu acha. Tem que ser eu, sou eu que faço, sou